não é para ter marasmo nem calmaria de forma nenhuma na economia e na política brasileira. Agora tem o efeito Jucá. Novas fitas, revelações aí de bastidores, Jucá tentando interferir para poder parar as investigações da Lava Jato. E isso agora recai sobre o governo Temer. Era uma acusação que tinha bastante forte contra o PT, contra o governo Dilma, contra Lula, e agora o personagem principal desse enredo já é Jucá, já é o governo Temer. Muda a percepção, isso daí pode criar problemas e reverter o andamento do impeachment no Senado, Daniel? Vacilo, muda assim completamente o cenário, né? Porque a gente tinha um discurso de golpe que sempre foi negado. E agora, nesse momento, em uma semana de governo Temer, surge esse diálogo que é lá de março ainda. Então, assim, no auge do impeachment, no auge do processo, acho que são dias, semanas antes da votação na Câmara, que foi que deu o pontapé inicial para o impeachment. Então, assim, quem gosta de teoria da conspiração, isso assim é um prato cheio, né? Porque ele fala assim, ele deixa muito claro, tem que parar para tirar a Lava Jato do foco. Então assim, claramente a gente vê uma ação, pode ser isolada, claro, a gente tem sempre pode ser uma conversa, como o próprio advogado dele diz que é uma conversa isolada do fato, claro que pode ser também, mas e se não for? Então assim, tem que ser investigado a fundo, porque agora o PT ganhou uma munição forte demais para esse discurso de golpe, porque fica assim, cola uma peste muito grande de golpe, sim, porque as declarações deles são estarrecedoras. Fred? Márcio, fazendo uma piada aqui, aproveitar, uma piada de um colega nosso, que nós encontramos agora há pouco, em que a primeira ação de planejamento do Jucá, como ministro de planejamento atual, foi planejar o fim da Lava Jato pelas declarações, né? Bem, aliás, ele planejou antes mesmo. Antes de assumir, ele já estava planejando. Mas eu acho que um fato interessante do áudio mostra, do áudio da decupação, né, do que ele disse junto com o presidente lá da Transpetro, é que envolveu uma série de instituições. Então, assim, nas declarações dele, você tem falando do Michel Temer e do Eduardo Cunha, que é um ponto. Depois você tem falando sobre Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, que ele também faz uma declaração fantástica do ponto de vista de quem gosta desses bastidores da política. Ele fala sobre ministros do STF, fala de um ministro especificamente, mas fala de outros. Fala também sobre generais do Exército e outros oficiais de alta patente das Forças Armadas. E também fala sobre o PSDB, né? Fala sobre lideranças importantes do PSDB e principalmente Aécio Neves. Efeitos sobre isso vão tentar minimizar o máximo possível o governo Temer e os aliados, porque foi uma conversa em tese informal e que não tem algo assim, especificamente, é muito mais leitura de cenário do que está acontecendo e tal, mas abre e dá munição para que o PT, principalmente no Senado, tente questionar novamente o impeachment, usando um argumento de golpe, e obviamente você tem a votação agora o julgamento do impeachment no Senado, e aí você pode abrir a possibilidade de buscar 2, 3, 4 votos de senadores que já demonstram descontentamento com o atual governo Temer, né, que é temporário, e esse espaço é que o PT tem que abrir. Agora a dúvida é o seguinte, como é que vai atuar a Dilma? Né? Pode atuar até contrário a esse processo. Esse é o ponto, né? O PT que no poder não soube agir para se segurar no poder, na oposição agora, ou nem na oposição, porque ele está no meio do caminho, né? Mas no ponto que está, na posição em que está, pode agir certo, pode agora esperar, dá para esperar que vai agir certo? Essa é a grande dúvida de todos nós, né? Porque, como foi deixado bem claro, assim, o PT não soube se comportar durante a crise. Agora que ele está fora desse processo, ele vai saber se comportar, porque é uma munição muito boa na mão do PT. Se bem utilizada, se bem trabalhada, ele consegue não reverter todo o processo, mas minimizar bastante e até virar o jogo, se for bem trabalhado.
Mas esse é o problema. A Dilma sempre teve problema, sempre teve dificuldades de conseguir trabalhar esse jogo político, esse bastidor. Ela nunca teve habilidade para isso. E quando a gente não tem habilidade, ou a gente delega para alguém que tem habilidade, ou a gente faz e vira uma catástrofe. Foi exatamente o que aconteceu com a Dilma. Então, assim, a grande dúvida é essa. O PT vai conseguir? Porque se deixarem a cargo da Dilma, eu acho, assim, particularmente, eu acho que não tem capacidade nenhuma disso virar uma arma a favor do PT. Eu não sei vocês, mas para mim ela não dá conta. Vacilo, tem uma outra coisa aí. Além da Dilma, tem um outro elemento que sempre criou fato em algumas situações como essa de crise, que é Luiz Sérgio Moro, né, se eu não me engano. Sérgio Moro, né? E ele sempre foi uma figura que apareceu em alguns momentos interessantes. Vai que nesse processo aí surge a 30ª etapa da Operação Lava Jato e alguém aí... O campo está fértil. O campo está fértil para algumas figuras que de vez em quando aparecem na política para criar a cortina de fumaça, que a gente conhece muito bem isso. Então, mas o PT, especificamente, ele não criou nenhum fato contra o governo Temer até agora. Quem só criou fato contra o governo Temer foi o próprio governo Temer. A oposição ao governo Temer está sendo feita pelo próprio governo Temer. E pegando o que você falou aí, que era a oposição, que agora está no governo, sempre se beneficiou dessas ações do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, por enquanto, está muito quieto, pelo menos. É o momento de surgir uma operação contra Lula, para prender Lula, por exemplo. Aí desvia o foco e tudo. Ou pode ser que não seja esse o caso. Por exemplo, antes de surgir essa delação, essa gravação envolvendo o Jucá, a especulação é de que era uma nova gravação que viria de uma conversa e que ela detonaria Lula e Dilma. E aí muita gente foi pego de surpresa porque os prejudicados aí não são nem Dilma nem Lula, cai diretamente no colo essa crise, no colo de Temer. E aí, Vasco, eu acho que é bom prestar atenção no seguinte: o PMDB e a Lava Jato, o gênio da Lava Jato, vem do governo Fernando Henrique e que vem do PMDB. A Petrobras tinha alguns diretores da Petrobras, onde surge a Lava Jato, surge como indicações do PMDB, do Delcídio, desse pessoal. Então, assim, o PMDB esteve no governo Fernando Henrique, ficou um pouco tempo fora do governo, parte desse PMDB do governo Lula, entrou depois do Mensalão, que foi no caso do Michel Temer e o grupo do Michel Temer, o grupo do Sarney já estava, e continuou. O PMDB nunca deixou de ter envolvimento nesses processos todos, direto e indiretamente. Estão falando agora na Eletrobras, que seria tipo um outro escândalo. A Eletrobras está diretamente ligada ao governo, ao PMDB. Todas as indicações da Eletrobras foram feitas pelo PMDB, assim como o ministro da Energia. É incrível como, agora falando do eleitor, do cidadão, como ele não conseguiu perceber que o PMDB faz parte desse processo todo de corrupção que a Lava Jato parece que o protagonista o tempo todo é só um lado. E os outros envolvidos agora que começam a ter a aparecer mais. E a declaração do Jucá é interessante por causa disso, que fala assim, o PSDB parece que acordou, né? Que também vai envolver eles. E vai envolver mesmo, a ficha caiu. Falou, um recado assim, claro. Um recado claro. Calma aí, amigos, vocês também estão nesse processo. Essa história da Lava Jato começou no governo de vocês. E outra coisa, nós estamos falando de fontes de financiamento de campanha. Isso. E essas fontes não financiam só um partido, financiam todos os partidos. Então, se é para fazer uma limpeza aí, tem que ser uma ação ampla. Não pode... Vacilo, tem um ponto da declaração do Jucá, na conversa com o Machado, da Transpetro, que ele fala assim, o Odebrecht deve fazer delação, não sei o quê, seletiva, né? Seletiva. Ou seja... Outro recado. Outro recado, claro, assim. Aí eu volto, né? Cadê aquela lista de 200 nomes? Essa é a hora de interessante de surgir, né? Cadê a lista dos nomes de doações da Odebrecht? Cadê a lista de Furnas? Tem muita lista aí que está muito sumida. E falando em delação seletiva, é uma coisa engraçada. Por que esse depoimento surge só agora, né? Surge só nesse momento?
E ele foi gravado em março, isso já tem essa quase 3 meses, isso porque só agora, porque exatamente nesse momento, com uma semana de governo Michel Temer, que é uma resposta que a gente provavelmente nunca vai descobrir, porque ela vai ser nunca. Porque não é a primeira, né? São Não várias sim. delações, são várias coisas que vazam. Por que aparece? Qual a lógica dela aparecer nesse momento? Essa que é a grande dúvida, também que a gente nunca vai saber. E olha, acompanhe o noticiário, principalmente sobre os desdobramentos dessa minissérie, dessa série, não é nem mini, é uma longa série aqui no Pauta Goiás.